Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a presença da Dinalva Schaefer e também da Kathleen Lindemann, que vieram até os nossos estúdios para trazer algumas informações sobre a questão da reforma tributária. E elas que vêm também trabalhando, atuando nesse setor para trazer informações para vocês que estão aí nos acompanhando nesse momento. Inicialmente, vamos cumprimentando a vocês, aqui a Dinalva e a Kathleen. Muito bom dia para vocês e sejam bem-vindas ao nosso estúdio. Bom dia, Dinalva. Bom dia, Alemão. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Kathleen. Bom dia, Alemão. Bom dia a todos que nos ouvem. Maravilha, eu quero agradecer imensamente por vocês terem atendido o nosso convite e vir até os estúdios para trazer pelo menos uma pinceladinha, algumas informações para os nossos queridos ouvintes, telespectadores, sobre esta reforma tributária que está tirando o sono de muitas pessoas. Inicialmente, Dinalva, eu gostaria que você falasse para a gente como que tudo começou, essa preocupação de vocês em trazer mais esclarecimentos sobre a questão da reforma tributária. Bom dia de novo, né, Alemão? Sim. Bom dia, ouvintes da rádio. Então, essa preocupação aconteceu lá em 2021, já começou, né? Certo. Meu pai ficou doente e eu tive que me ausentar bastante na época, fazendo os tratamentos dele em Goiânia, Cuiabá. Chegamos a ir para o Hospital do Câncer. E nessa época, voltando dessa trajetória, eu não consegui manter mais os meus afazeres que eu tinha na época de esteticista, né? Sim. Então eu tive que afastar dessa minha profissão já de 24 anos e voltei para a roça, né? Uhum. Literalmente voltei para a roça e deparei naquela situação, eu voltando, né? Eu não sabia mexer em máquinas, não sei plantar, não sei colher, né? Então o que eu vou fazer? Vamos cuidar da contabilidade, né? Me deparei com essa parte, já naquela época já se comentava, né, dessas reformas tributárias que viriam, né? Já estavam comentando. Então eu fui ajudar meu pai nessa parte do financeiro. Me deparei por várias situações e num período eu conheci uma empresa especializada, fizemos todo o trabalho de avaliação ali da propriedade e a gente conseguiu levar todo mundo para o CNPJ, vamos dizer, né? Porque no CPF você não recolhe, né, os benefícios que a gente no CNPJ tem, esses benefícios. Certo. Conseguimos transformar em agrícola. A gente até comentou falar sobre holding, mas na época eu dei uma estudada sobre holding, não era muito o nosso caso. Então a gente foi para uma agrícola. Então faz um ano agora que a gente transformou em agrícola e a gente vai estar colhendo os primeiros frutos dessa agrícola, porque a gente vai ter uma recuperação de créditos. Certo. Então, Dinalva, e agora você está vendo já resultados, ou seja, de você ter partido para este ramo, você ter buscado se aperfeiçoar, você já está colhendo algum resultado disso? Sim, então a gente está assim, vendo esse resultado, porque nós já estamos vendo no caixa como a gente consegue recuperar esses créditos, porque a gente jogava tudo na terra e não recuperava nada. Então, se o agricultor não ver isso com os bons olhos e mudar, porque agora a partir de julho vai ter já a inscrição estadual vai ser CNPJ automático e ele não começar a ver isso com outros olhos, ele pode ser muito prejudicado. Muito bem, então vamos também ouvir aqui as palavras também da Kathleen, né? Da Kathleen Lindemann, que está aqui com a gente. Bom dia para você mais uma vez, Kathleen, e fala pra gente um pouco de você, como que você se descobriu, de você também poder atuar nesta profissão, de trazer também as informações, ou seja, de poder também trazer esclarecimentos sobre essa reforma tributária. Bom dia. Bom dia, Alemão. Bom dia a todos os ouvintes.
Eu venho de uma trajetória de tecnologia e também de mercado financeiro. Aham. Então, em meados do ano de 2023, começou mais essa parte mais especializada acerca de tributos. Sim. E o que é o meu tributo? O tributo é o meu dia a dia. Hoje eu falo que as pessoas, elas devem ser apaixonadas em tributos. Porque o que a gente não gosta e não entende, a gente tá deixando nos caixas federais. Uhum. E isso é o que acontece. Inclusive, o case da Dinalva foi o mais interessante, né? Sim. No primeiro trimestre, a gente vai ter uma soma ali muito boa, que eu falo que normalmente é o que a gente colhe a cada safra. A gente vai ter de volta o que a gente jogou na terra no primeiro trimestre desse ano. Uhum. E eu te falo, Alemão, a partir de julho, igual a Dinalva falou, vem o CNPJ automático para o produtor. Você já viu o governo dar alguma coisa muito boa? Pois é. Eu ainda não. Ainda não. Não. Então a gente está falando que aquela pessoa que era um CPF, ela automaticamente vai virar uma empresa. É como se eu pegasse você, alemão, que está no lucro, no regime de lucro simples, né? Uhum. E passasse para o lucro real. Algumas pessoas já viveram essa situação, que tem mais tributos, tem mais impostos e etc. E não está preparado, que para todo regime tem uma preparação. Certo. Então é como se eu tirasse, desse aquele choque na pessoa. A gente fala que eles vão cozinhando o sapo na água fria, né? Uhum. É de verdade o que acontece. Então nós buscamos antes, muito antes, porque a gente sabia que ia chegar a esse ponto, que teríamos o CNPJ automático. E agora? E os meus benefícios com esse CNPJ? Eu vou colher igual da família da Dinalva? Provavelmente não. Porque agora nós não temos os mesmos benefícios. Uhum. A partir de julho, muda as nomenclaturas, né? Já mudou algumas a partir deste ano, mas em 2027 muda. E esses CNPJs de julho, eles não vão ter mais o PIS e COFINS para receber. Muda uma sigla, né? Uhum. Agora é IBS, agora é CBS, muda tudo. Eu falo que no mundo contábil, antes dessa reforma acontecer de fato, a cada semana a gente tem uma surpresa. Sim. Por exemplo, até na semana retrasada sabíamos algumas coisas. Aí chegou na segunda-feira da semana passada, saiu mais 250 páginas acerca de alíquotas e como vai funcionar essa reforma. Uhum. E hoje, o empresário ele precisa ser o melhor amigo do negócio dele. É entender, você, por exemplo, aqui na rádio, entender, será que até da manutenção do ar-condicionado eu vou ter algum retorno? Hoje? Então, nós vamos falar do cenário atual, futuramente uma palestra, e o que a gente pode trazer de benefícios, né? Porque até 2027, dependendo do regime de lucro do empresário, ele tem 60 meses, 59 meses a partir de janeiro, para ele recuperar alguns tipos de tributos. É todo mundo Sim. que faz isso? Provavelmente não. Tem algumas Sim. contabilidades especializadas, né? E assessorias. Uhum. E a gente fala que nós somos os melhores amigos do contador. Uhum. Nós não estamos aqui hoje para fazer ali uma competição direta, até porque a gente não trabalha com contabilidade. É com assessoria especializada em tributos. Sim. Imagina que coisa legal. Kathleen, eu pergunto para você também com relação à questão dessa reforma tributária, que é uma nova ferramenta do governo para arrecadar impostos. Uhum. Né? Esse é o objetivo, a reforma tributária, de melhorar, mas essa ferramenta, ela vai ser boa só para o governo ou ela poderá ser boa também para o contribuinte? É uma pergunta bastante difícil de te responder. Porque, a princípio, o contribuinte, se ele é empresa, pode ter alguns benefícios. Por exemplo, Alemão, hoje, quem está no lucro presumido e no lucro real, ele tem uma diferença sobre a arrecadação dos benefícios. Sim. O lucro presumido recolhe menos. Na nova reforma, ele vai ficar meio que similar ao lucro real. Até aí tudo bem, para empresário. Mas agora a gente passando para o âmbito rural, o agro não está preparado para isso. Nós não estamos. Essa reforma ela foi vista com os olhos voltados para o empresário. Quem trabalha com a terra, ele vai ter N coisas diferentes. Hoje, se o produtor ele não for o melhor amigo da contabilidade e ele se especializar também, a contabilidade ela não dará conta. Por quê? Porque ele precisa ter um controle tão forte da atividade dele, senão a receita ela vem mutando.
Sim. Ao invés de entregar o imposto de renda uma vez ao ano, Alemão, é como se a partir de 2027, todos os meses eu precisasse do meu imposto de renda. Tudo. Porque vai ser declarado absolutamente tudo. Tem alguns métodos de pagamento que eles vão utilizar, como, por exemplo, o split payment. O senhor sabe o que é o split payment, Alemão? Não sei, infelizmente não sei. O split payment, se ele fosse implementado em suma maioria, seria excelente com a nova reforma tributária. Por quê? É como se o governo ele identificasse e tirasse o imposto na transação. Então, o lucro da safra, vamos supor, o lucro da safra agora é 30/4. E isso já teria sido dividido os impostos dele ao longo do ano. Talvez até essa metodologia de como que a gente vai tirar esse lucro vai ter que mudar também. Nós estamos preparados para isso? Sim. Não, Kathleen, né? desculpa. Mas o agricultor, o trabalhador do campo, do agro, que é uma pessoa que está sempre focada no seu trabalho, como você mesmo disse, né, Dinalva, também ele não tem tanto tempo para ficar se preocupando com as leis e tal, e ficar se especializando nesse assunto. Como é que o agricultor, o produtor rural, vai conseguir assimilar todas essas novas regras, essas novas leis? Como é que ele vai conseguir digerir isso tudo e colocar isso na prática? E vai entender esse sistema, esse mecanismo, para que ele não cometa erros. É claro que vai ter o apoio do contador, mas você vai precisar de um apoio de pessoas profissionais como vocês, que vão ajudar e que vão orientar. Mas isso tudo, até que isso tudo esteja devidamente alinhado, não vão acontecer muitos erros que possam causar prejuízos para o produtor? Muitos erros, muitas multas e muitas coisas irão acontecer se essa reforma persistir no jeito que está para o agro, que pode ser que algumas famílias que estão há muito tempo, que estão com um legado, não aguentem. Sim. Porque nós já somos consumidos pelos tributos diariamente. Certo. Ele vai precisar ter uma equipe especializada junto com ele, externa, porém, ele vai ter que mudar o pensamento. Antes, eu não precisava entender sobre leis e contabilidades. Se ele não entender a partir de 2027, a atividade dele ela não se sustenta. Ela não consegue seguir. Porque ele, no seu dia a dia, ele vai precisar entender para que ele mantenha de pé esse legado bonito que é o agro. Que eu falo que o agro ele é feito de legado, né? Sim. Pergunto agora para a Dinalva Schaefer também, que conhece muito bem o agro, né? Filha de produtores rurais. Dinalva, o agricultor... ele vai... Estão dizendo que com essa nova reforma tributária vai ainda sobrecarregar ainda mais a carga tributária, que poderá levar a situação do agro a uma situação inviável. Você concorda com isso? Sim, Alemão. As previsões até 2033 aumentar 150% ou 155% dos impostos arrecadados. Então, a gente não consegue suportar isso. Nem hoje. Vamos fazer um comentário aqui, vamos mandar um abraço aqui para o Alex Vish, nosso amigo, e ele fez um comentário na reportagem até aqui da rádio, né, Vida Nova, falou que é um cenário do fim do mundo, né? É mesmo, isso é verdade, vou concordar com ele, eu até dei risada com isso. Então, assim, se o produtor quiser se informar, ele tem que vir participar desses eventos que estão acontecendo agora, procurar o sindicato rural, se informar nessas palestras que teve, nossa palestra maravilhosa que a gente teve do professor Elielton ali no sindicato. Sim. Ele vai estar voltando aqui no sindicato novamente em junho, né? O pessoal se informar e participar, porque quem se preparar, vamos conseguir ter um bom resultado lá na frente. Sim, a gente não tem como mudar a nossa terra, né? Nós vamos ter que trabalhar aqui mesmo, aqui no Brasil. Verdade. Mas, Dinalva, o agricultor, diante dessa situação, dessa carga que vai estar vindo, já está praticamente já está sendo colocado em prática, como é que o agricultor vai conseguir comprar máquinas, comprar insumos e chegar no final da colheita, ainda enfrentar as intempéries, a oscilação do preço do mercado do seu produto e ter uma margem de lucro, haja visto que agora já está quase que insuportável?
Então, o que eu falo é o seguinte, vamos se informar, Sim. vamos se precaver, porque lá na frente, em 2027, você tem que estar preparado. Porque senão o contador não vai conseguir resolver o seu problema. Que atualmente a gente entregava para o contador, ele fazia tudo por você. A gente nem precisava se preocupar muita coisa. Uhum. Pegava só o extrato da conta, mandava lá para a contabilidade. E hoje não, hoje é diferente. Então é mês a mês que vai começar essa trajetória aí, dessas mudanças. E a gente tem que estar sabendo desses detalhes. Então participem, gente. Venham buscar conhecimento. Sim. Dinalva, então me pergunto para você e para Kathleen, vocês duas estão trabalhando agora juntas. Que tipo de assistência vocês estão oferecendo, que não é, na verdade, exatamente um escritório de contabilidade, mas vocês estão oferecendo um trabalho de apoio? Sim, Exatamente. um trabalho de pro bono que a gente faz. Como é que é? Kathleen, Pode fala. falar, Ana. Hoje nós trabalhamos com a assessoria especializada em tributos. Assessoria especializada em tributos. Isso. Nós trabalhamos ao lado do contador. Ao lado. Sim. Hum? Nós somos concorrentes direto. E como que é isso, Alemão? Boa Hoje, pergunta, né? no agro é um pouco difícil a gente entrar direto no quesito de tributos. Uhum. Porque quem tá no CPF, infelizmente, ele jogou na terra e não tem de volta o retorno de PIS, COFINS e algumas coisas. Vou te dar um exemplo do que é que tem PIS, COFINS na lavoura. O combustível. Quantos tanques e milhares de litros de combustíveis são necessários para fazer um plantio ou uma colheita? Muitos. Imagina se eu tenho o retorno disso. No CPF é inviável. Não pode. Se eu transformo igual a Dinalva fez, eu tenho um lucro a mais por trimestre para a família. Então, a gente já não consegue atender o produtor que está no CPF revendo os tributos dele. Agora, o empresário. A gente passa para o campo dos empresários da cidade, que é muito legal. Quando eu pego um empresário que está no lucro presumido e no lucro real, eu consigo rever através de um estudo que a gente oferece para esse empresário pro bono. Nós pegamos os especialistas do nosso escritório lá do Paraná e oferecemos um estudo pro bono que a gente revê 60 meses dele, da atividade dele no fisco, né? Em cima do que ele já declarou. Então, a gente tem ali alguns tipos de seguro que nos asseguram para caso a gente faça essa recuperação, a Receita não venha solicitar de volta, porque pode acontecer. É o medo de muitos da cidade, da região, né? Eu falo que pode acontecer. Tem alguns serviços especializados no Brasil igual o nosso, que mantém um seguro ali, que ele assegura cada operação que o empresário faz. Mas então a gente pega esse empresário, vai trazer ele para uma aula com um especialista praticamente em cima do negócio dele. Por quê? Um negócio de ferro é diferente de um negócio de vidro. Ele tem alguns tipos ali que ele recolhe diferente. Como é diferente de um mercado que tem mais de 500 mil de itens, às vezes, nas suas prateleiras. Sim. E cada item é sujeito a uma tributação. E essa tributação é fixa? Não. Porque o governo, ele gosta de desafios, vamos colocar desta maneira, né? Desafios contábeis. E às vezes, nesse mês, uma legislação ativa para eu recuperar um tributo não é equivalente ao mês passado. São desafios que ele vai colocando para as pessoas se aperfeiçoarem, vamos dizer, né? Ele gosta muito que as pessoas estudem. Mas, Kathleen, já que estamos falando sobre essa questão aí de tributos, mesmo com o apoio de vocês, mesmo com o apoio da contabilidade, mesmo fazendo as contas tudo certinho, fazendo a declaração toda ela certinha, igual o produtor vai ter a sua carga tributária aumentada, né? Sim. Infelizmente é um sim que a gente tem até medo de falar, né? De forma, assim, catastrófica, porque, por exemplo, vou te dar um único exemplo, Alemão. O tributo em cima do arrendatário e os tipos de contrato. A gente vai ver se consegue trazer o AB até para isso também aqui. Sim. Durante a semana. A gente vai ter alguns tributos grandes que hoje não é pago em cima de uma terra arrendada. Hoje é viável sustentar mais uma via dessas? Não. Os nossos, o que a gente coloca de implementos ali, os defensivos agrícolas, eles passaram a ser tributados. Eram produtos que tinham alíquota zero. Não só isso, a gente chega a 2027 com as primeiras, respostas ao Estreito Fechado de Hormuz.
Então, o agricultor ele vai ter vários baques ao mesmo tempo, né? Porque é igual o cometa, né? A gente tá vendo o cometa passando agora no Brasil, em todos os lugares do mundo, eu diria. Só que quando a gente pegar a pontinha dele, que a gente vai ver o que é esse estrago que vai ser feito. Sabe qual que é a nossa esperança, Alemão? Nossa esperança é que chegue 2027, nós temos um cenário, partido político ali, diferente do atual. Então, que às vezes eles revejam algumas alíquotas. Essa é uma das esperanças. Pro empresário, igual eu te falei, tem alguns pontos que é muito legal pro empresário. Pro agro, nós não estamos preparados para isso. Então, o pessoal que está dentro dos escritórios hoje, eles já estão de cabelo em pé. Eles sabendo. Imagina um produtor na hora que ele souber da dimensão dessa reforma. É gigante. E tem que ficar assustado e buscar o conhecimento agora. Na hora que chegar 2027, que começar a chegar juros e multas em cima do que não foi feito, não foi entregue. Porque vai ter 50% do produtor e 50% da contabilidade. Vai ser assim, vai ser um serviço de casamento eterno agora. Que coisa, hein? Ginalva, pergunto para você aí também, ainda, né? No nosso tempo também já é um tempo bastante restrito, mas te pergunto também, poderíamos até com preocupação dizer que o agro está caminhando para o seu final, para um juízo final, ou seja, essa reforma tributária, ela é mal intencionada pelo governo federal para, de uma vez, suprimir o trabalho do agro? Alemão, a gente pensa um pouco diferente, né, das outras pessoas, às vezes, né? Que às vezes a gente tem que ter conflitos com isso. Mas, assim, estamos a caminho realmente de uma fome provocada. Parece que o governo quer que isso aconteça. É uma coisa, assim, meia mundial. Você vê essas provocações de guerras aí, porque você não tem muitas alegações, né? Mas parece que é uma fome provocada que eles estão querendo. Então, vai ser complicado. Mais um filho teu não foge à luta, né, Alemão? É verdade. Como diz no nosso hino, né? Sim. Filho teu não foge à luta. Então, assim, mas só que essa luta, ela vai chegar a um ponto que a gente nem deveria dizer, né? Mas vai chegar um ponto que realmente a gente vai ter que acabar deixando cair as armas e dizer, eu me rendo, né? Porque assim, vai chegar um ponto insustentável, a um ponto quase que insustentável, porque se é uma lei federal, é uma lei que tem que ser cumprida. E eles vão usar todas as armas deles para fazer valer a lei que está aprovada. Não tem praticamente mais como. O cerco fechou, né, Kathleen? Sim. O cerco fechou. Praticamente não tem mais como o cidadão dizer, não, eu vou desviar isso aqui, eu vou sonegar aquilo, o cerco está fechado. Ou eu estou enganado. Alemão, eu vejo com outros olhos. O produtor, ele perdeu muito dinheiro na terra. Isso eu te digo com afirmação, com a maior certeza do mundo. Se ele estivesse como um agrícola há muitos anos, talvez ele teria dentro de seu caixa o disponível para 3 safras, caso aconteça algum evento como é o Nino que está vindo, né? Sim. Que está sendo muito falado. Eu falo que dá tempo da gente se armar com o nosso próprio arsenal. E o que é isso? Conhecimento. Quem não tiver conhecimento, eu falo pro senhor, ele vai ter que sim entregar as suas armas, se render, porque senão fica insustentável. Porque uma atividade mal feita agora dentro do agro, a gente fala que vai ter as multas, que hoje não é habitual. Então a gente já faz ali, hoje o agro ele faz algo diferente com o CPF, né? Não vou entrar dentro. Mas, e se eu já tivesse me preparado antes? Eu, Adinalva, vem batendo nessa tecla. Vamos se preparar. Nós não estamos prontos para isso. E eu falo que dá tempo. O produtor, ele precisa entender que ele precisa estar dentro de um CNPJ agrícola. Será que é legal eu deixar o governo me dar esse CNPJ gratuito assim? Diz que injeção na testa é gratuito. Porém, se ela vier, às vezes, de um lugar como o nosso federal hoje, pode desconfiar, né? A gente não pode aceitar. Sim. Então, eu falo que tem meios legais, totalmente legais, que é através do conhecimento, através de serviços especializados.
igual eu falo, marca uma visita comigo, Adinal, vamos fazer um bate-papo na propriedade, no comércio, igual nós estamos trazendo o evento agora no dia 12. Dia 12, conseguimos 3 especialistas do Paraná em tributos. Eles nunca saíram os 3 do escritório, porque são pessoas que têm ali um ticket médio altíssimo. E quem são eles? São pessoas que fazem imersão para empresários ao redor do Brasil, que são nossos sócios lá do Paraná. Então eles estarão aqui no evento pro bono. Estamos há 1 ano tentando trazer eles, Alemão. Imagina se eu, produtor rural, ficar em casa esperando que apenas o meu contador se especialize. Agora eu vou precisar me especializar. E eu vou precisar de apoio em cima da minha atividade. Não só o produtor, o empresário também, que muda muitas coisas. Então tem jeito. Nós não precisamos nos render, porque um filho não foge à luta. Mas um filho que esperar pelos outros, se eu ficar sentada aqui na minha cadeirinha, eu vou ter que me render? Porque meus tributos vão me consumir? Se eu for em busca do conhecimento, é um outro cenário. Tem tempo para tudo embaixo da terra enquanto a gente tem vida. Então eu falo que é a hora de se especializar e se preparar. Não é o fim do mundo, mas eles querem que a gente tenha esse cenário de terror. É um cenário de terror? Se eu não me preparar, vai ser assim, Alemão do céu. Sim. Eu prevejo muitas coisas assim que não serão benéficas no próximo ano, pessoas entrando em depressão. Mas se elas não se prepararem nesse ano vigente agora, dá tempo. Sim. Pra tudo dá tempo. Parece fácil, mas de fato é, porque a gente tem serviços especializados ao redor do Brasil. Sim. Muito bem, então nós estamos conversando aqui com a Kathleen e também com a Adinalva. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Nós que e agradecemos. deixo o microfone aqui para os suas comentários finais. E a você, Adinalva, fica à vontade também para as suas colocações finais. Meu recadinho é: busquem conhecimentos. Isso, e o Convite. nosso é o convite que estaremos reafirmando todos os dias dessa semana. Dia 12 deste mês, no auditório do Sicoob, às 19 horas, teremos uma incrível palestra sobre o cenário atual. Por quê? Se a gente ficar pensando só em 2027, iremos ficar loucos. Então, o que a gente tem de opções para o cenário atual? Infinitas possibilidades de trabalhar em cima do que eu tenho hoje. Até 2027 chegar, a gente consegue fazer muita coisa. Só que tem que correr. Se eu ficar deixando para o mês subsequente, eu perco. E eu falo que eu perco também o acesso à recuperação de créditos tributários. Porque legalmente falando, é só os 60 meses. O mês seguinte eu já perco um mês. Então é muito importante que as pessoas compareçam. Estão tendo muitos eventos em Canarana. Eu e Adinalva estamos indo em todos das instituições. Eventos maravilhosos. Mas eles estão vazios, Alemão. Sim. A pessoa que precisa se especializar, ela não está lá dentro. Então as pessoas, elas precisam sair de casa. Sim. Minha cooperativa vai fazer um evento sobre isso, vamos sair de casa e vamos lá ver. O sindicato vai fazer um evento sobre isso, vamos sair de casa e vamos lá ver. A ProSoja vai trazer um especialista sobre isso, vamos sair de casa e vamos ver. A gente precisa lotar esses ambientes. O governo, ele é meio que inimigo do conhecimento neste momento e quer trazer o pânico, mas nós temos que manter a calma. Um bom marinheiro mantém a calma em meio à tempestade, depois ele chega lá no sol, sim, tranquilo, e consegue chegar à margem. E eu acredito que o agro, ele consegue sim. Maravilha, muito bem. Adinalva, suas palavras finais? Então, nós vamos falar dos nossos apoiadores também aqui, né? Sim. Não podemos esquecer, né? Que é a Secam, em primeiro lugar, né? A Sicoob, a OB, a BDM Digital, Lions Clube, a Proger, CTG e, deixa eu ver, e a Câmara Municipal. Todos eles em peso, trazendo apoio para que a gente consiga lotar o auditório do Sicoob dia 12 e as pessoas saiam saciadas com o conhecimento e inquietas. Saciadas e inquietas. Esse é o ponto principal. Maravilha, muito bem. Nosso muito obrigado então pela presença de vocês. Agradeço imensamente por estarem aqui, trazer essas informações e que as pessoas desta vez vão participar, né? Vão até o auditório lá do Sicoob participar desta importante palestra para se atualizarem, né?
ter o conhecimento de como vai ser essa reforma tributária.